Você conhece a história da Volkswagen Kombi? Se você não conhece, confira o vídeo agora. A história da Kombi começa muito longe das pranchetas ou dos estúdios de design da Volkswagen. Tudo começou em uma reunião em 1947 entre os executivos da marca com o holandês Ben Pon. Ben Pon, nessa reunião, queria se tornar o principal e o primeiro exportador oficial de Fuscas. E nessa reunião, ele tirou uma caderneta do seu bolso e mostrou um desenho de uma ideia de um carro que ele teve. Era um carro grande de carga que poderia transportar bastante carga, bastante volume. Um ano mais tarde, Nordhoff, que era, eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Era o então presidente executivo, principal executivo da Volkswagen. Ele decide levar esse projeto adiante. O primeiro projeto, o primeiro protótipo, foi feito sob o chassi de um Fusca, mas ele apresentou alguns problemas, principalmente de estrutura, né? Era um carro muito alto, então eles tiveram que produzir o próprio chassi, um chassi próprio para esse novo projeto. O que diferencia esse primeiro protótipo são as entradas, principalmente as entradas de ar, né? Ali na parte traseira do carro, acima das rodas traseiras, que eram na vertical, que logo já quando começou a ser produzido se tornou na horizontal. Além disso, o local para abastecer o carro, que era na traseira, e que, como todos sabem, foi transferido depois para a lateral do carro. Desde a ideia do projeto em 1947, que foi apresentada pelo Ben Pon, tudo aconteceu muito rápido. Toda a ideia de fabricação, a fabricação em si, e tanto que em 1949 já foi apresentado o primeiro protótipo, o primeiro carro, foi apresentado à imprensa, à população. Ela foi apresentada inicialmente com o nome Tipo 2 ou Type 2. O Type 1 era o Fusca, então a Kombi era o segundo carro a ser produzido pela Volkswagen. E conforme o tempo ela foi ganhando outros nomes, principalmente Volkswagen Transporter. E na Alemanha ela tinha o nome Combination, com um finzinho aí um pouco difícil de se falar. E foi esse nome que chegou aqui no Brasil, tanto que ela é conhecida aqui como Kombi, né? O nome dela é Kombi. Mas em outros, assim como o Fusca, ela recebeu diversos nomes ao redor do mundo. Como nos Estados Unidos ela é conhecida como VW Bus e outros lugares ainda outros nomes. E no mesmo ano em que a primeira Kombi saiu da linha de fabricação, que foi em 1950, ela já chegou aqui no Brasil. No início foi produzida apenas a versão furgão da Kombi. Ela era toda fechada, tinha apenas 4 janelas, que era o para-brisa, repartido em dois, a do motorista e a do passageiro. E todas eram pintadas na cor azul, que se tornou a cor da Volkswagen, né? E como todos sabem, a Kombi tinha um motor traseiro, refrigerado a ar, assim como o Fusca, o mesmo motor do Fusca, e seus passageiros ficavam acima do eixo dianteiro. Por esse sucesso da Kombi, a Volkswagen decidiu lançar outras versões do modelo. Surgiu então a versão picape e a versão de passageiros, a princípio, né? É o único carro que poderia transportar tanto pessoas, passageiros, como carga, uma grande quantidade de carga. E a gente vê pelas imagens toda a versatilidade da Kombi e os modelos diferentes que ela tinha, né? Aqui já aparece a Kombi com a Kombi furgão, com a Kombi de passageiros com mais janelas, mas ainda sem a janela traseira, onde era localizado o símbolo da Volkswagen. E aqui ainda dois homens tirando o banco do carro para conseguir transportar carga, né? Então era um carro, ainda é, né? Um carro super versátil. E em 1951 a Kombi recebe a janela traseira, né? Que como eu disse agora, ela não tinha essa janela. E a Volkswagen apresenta também dois novos modelos, a Volkswagen Samba e a Volkswagen Westfalia, as duas exclusivamente para passageiros. A Westfalia era um modelo para acampar, né, para pessoas que gostavam de acampar na época e até hoje. Bom, agora vamos falar um pouco da Kombi no Brasil, da chegada dela aqui no Brasil. Como eu disse, ela chegou no mesmo ano em que ela foi apresentada ao público na Alemanha e na Europa, que foi em 1950. Bom, ela chegou aqui, era importada pela Brasmotor, no mesmo esquema do Fusca, e ela era importada já montada, e logo em seguida, assim como aconteceu com o Fusca, exatamente a mesma coisa, elas eram importadas no sistema CDK, ou seja, elas vinham desmontadas para cá, traziam todas as peças, e elas eram montadas aqui no Brasil,
Bom, em 1953, a Volkswagen chega oficialmente aqui no Brasil, onde ela se instalou no bairro de Ipiranga, em São Paulo, e ali ela montava junto com a Brasmotor, né? As duas companhias juntas montavam tanto o Fusca quanto a Kombi. 4 anos mais tarde, em 1957, a Kombi é finalmente nacionalizada. Ela se tornou o primeiro carro da Volkswagen a ser produzido no Brasil. Como vemos aqui na imagem, a Kombi número 0001, obviamente, saindo da linha de montagem aqui no Brasil. Bom, e a gente sabe que a Kombi também foi o único carro, hoje, né? O único carro que foi o carro que foi produzido por mais tempo, com uma única versão, digamos, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Claro. E como a gente sabe, a Volkswagen fez pouquíssimas melhorias no carro. A gente vê da Clipper em diante pouquíssimas melhorias em questão de segurança para o carro. Tanto que quando as novas leis surgiram de segurança, a Volkswagen decidiu simplesmente não adaptar ou não fazer um outro modelo, porque sairia muito mais caro ela fabricar um outro modelo ou adaptar o próprio modelo da Kombi que existia na época para as novas leis, do que simplesmente, né, desistir. Então ela lançou a Last Edition, que foi o último modelo aí da Kombi, e foi mais fácil desistir do que fazer um novo projeto. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa história, dessa breve história da Kombi. Vamos trazer outros vídeos como esse. Então, até o próximo vídeo.